E aí, rapaziada, beleza? Primeiramente, bom domingo pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou um copywriter do marketing direto e hoje eu tô trazendo uma análise pra vocês de um criativo do nicho de emagrecimento que tava escalado há um tempinho atrás e decidi trazer ele pra vocês porque ele é bem interessante. E por que ele é bem interessante? Porque ele tinha mais de 4 minutos de duração. E o que está acontecendo, né? Muitas pessoas falam, hoje em dia, que os criativos longos, eles acabam validando mais. Então, por esse motivo, eu acabei achando interessante acabar trazendo esse anúncio para vocês. Mas antes de começarmos a nossa análise, eu gostaria de falar a frase que eu falo para vocês, né? Que é o quê? Tudo aquilo que é feito repetidamente todos os dias se torna excelência. Então, agora que vocês já sabem disso, vamos começar a nossa análise. O anúncio, ele começa da seguinte forma. Como? Ele começa com esse hook que fala o quê? Atenção, bariátricas em piques são coisas do passado, tá? Ou seja, qual que é o ângulo desse hook? Esse hook é desvalidando. Desvalidar soluções populares. Por quê? Porque o hook já começa e ele pega numa crença comum da pessoa, né? Que é o ângulo contrário. Tá, melhor, ângulo contrário, né? Ângulo contrário. Que é o quê? Você pega uma crença comum na pessoa, aí você fala assim, tá, mas isso tá errado, isso não funciona. Por exemplo, será que beber não emagrece? Esse é um exemplo de ângulo contrário, porque a pessoa normalmente ela acredita que beber engorda, só que daí você faz, eu falei errado, né? Mas o hook seria beber não engorda, entendeu? Esse é um ângulo contrário. Daí eu vou voltar a explicação ali que, pô, a pessoa acredita que beber engorda, então se você chega e fala pra ela que beber não engorda, vai acabar chamando a atenção dela, entenderam? Corpo. Esse hook aqui, tá, gente? Como vocês podem ver, é um pouco diferente do corpo. Isso porque esse hook é tipo um clickbait. Provavelmente aqui fizeram o quê? Fizeram uma... Como é que fala? Empilhamento de hook. Que é o quê? Você tem um hook validado, um anúncio validado, só que ele tá começando a cair. E o que você faz? Você pega esse mesmo anúncio e coloca um hook na frente para conseguir pegar novas fatias de público e o anúncio continuar sendo validado, entendeu? Porque se continua igual, o hook anterior funciona a mesma coisa, então você já tem um anúncio validado, você só coloca outro hook quando esse anúncio parar de pegar tanta gente, entenderam? Aí então, bariátricas e piques são coisas do passado. Aí o que? Já que esse aqui é hook também, implemento de hook. Melhor, né? Melhor colocar esse aqui, porque o empilhamento de hook sempre vem primeiro, tá? Tipo, o hook original sempre é o último hook que aparece, que nesse caso é aqui. Agora, cabe duas de minhas aqui dentro. Isso porque eu perdi mais de 14 quilos só no último mês, usando um truque que as asiáticas usam para ficar magras desde depois de 45 anos. Isso aqui é a frase de transição, que começa como? Pra quem não sabe, tá? A frase de transição é o que eu chamo pra primeira frase do corpo do anúncio. Porque quando um copywriter ele vai escrever um anúncio, normalmente ele escreve com mais de um hook pra ir testando com várias fatias de público diferente. Porque o anúncio às vezes ele costuma validar, mas se você fizer com só um hook, você pode perder esse anúncio porque você não testou com vários públicos diferentes, tá? E basicamente é isso, por isso que eu coloco essa frase de transição, porque você faz 3 hooks diferentes e os 3 hooks têm que convergir pro mesmo corpo, os 3 têm que fazer sentido, então é por isso que eu chamo de frase de transição, porque essa frase ela pega os 3 hooks e faz a transição dos 3 hooks de forma que faça sentido, não importa qual hook seja o que a pessoa que estava assistindo viu, entenderam? Agora cabe duas de mim aqui dentro, isso porque eu perdi mais de 14 quilos só no último mês, usando um truque que as asiáticas usam mesmo para ficar magra depois de 35 anos. Aqui é teaser do mecanismo solução, tá? Por que teaser do mecanismo solução? Porque começa a falar dos benefícios, mas também fala que foi por causa do truque da asiática. Se fosse só benefícios, eu ia colocar benefícios, mas ele cita que esses benefícios aconteceram por causa do truque das asiáticas logo em sequência.
Eu faço esse truque antes de dormir, eu literalmente durmo. Às vezes eu já acordo meio quilo mais magra. Mesmo usando isso há um mês, já sumiram meus penizinhos, tchazinho, meu tchauzinho do braço, meu bumbum ficou durinho e sem celulite. Está sumindo tudo, eu aprendi a fazer esse truque vendo esse vídeo. Tá? Aqui é o que? Benefícios múltiplos, porque já fez a apresentação do mecanismo, que é o truque das asiáticas, então ele aqui começou a falar benefícios múltiplos. E logo no começo do anúncio, tá? Normalmente isso aqui já estaria um pouco na metade, mais pro final do anúncio, mas esse anúncio é bem longo. Então esse aqui logo no começo, ele já começa o quê? Ele já começa a levar o nível de consciência da pessoa, falando que ela aprendeu o truque no vídeo que seria a próxima etapa do funil. Tudo que ele fala, o porquê, funciona. Essa aí na tela era o meu corpo, enquanto eu ainda acreditava que a única maneira de perder peso era comendo pouco e treinando muito. Tá. Isso aqui, tipo, é difícil eu colocar uma classificação só pra isso, porque é só uma frase, né? Mas eu vou colocar, então, curiosidade, gerando curiosidade para próxima etapa do funil. Vocês veem que a pessoa não fez um CTA justamente por causa disso, que está muito no começo do anúncio. Então se você já faz um CTA agora, fica óbvio para a pessoa que está tentando vender para ela. Então tipo, ela fala que tem esse vídeo e começa a gerar curiosidade em cima dele. Aí ela fez, vocês perceberam que até agora ela só fez afirmações, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu aprendi esse truque fazendo esse vídeo. E o que vai acontecer aqui? Prova, história pessoal. Ele só falou benefícios e agora ela vai provar que esses benefícios funcionam. E como que ela vai provar isso? Com a história pessoal dela, né? Essa aí na tela era o meu corpo, quando eu ainda acreditava que a única maneira de perder peso era comendo pouco e treinando muito. Nessa época eu ainda usava aquela canetinha de R$1.000 pra ficar sem comer, tá? E olha o resultado aí. Me lascava, passava fome, deixava de comer o que gostava, vivia estressada e ainda destruía completamente minha saúde. Porque a canetinha é um veneno, man. E mesmo assim eu continuava gordo. O que é isso, tá? Teve a prova, a história pessoal. E agora vai ter desqualificação de outras soluções. Olha, gente, por que desqualificação de outras soluções? Eu acho que eu vou bater nisso em quase todos os meus vídeos, que é o quê? As pessoas confundem desqualificação de outras soluções com benefícios. Por quê? Nesse caso aqui é uma desqualificação de solução. Por quê? Porque ela fala que mesmo fazendo as soluções padrões, que é dieta, que é treino, que é canetinha, que é mesmo fazendo isso, não teve o resultado para ela. Ela não emagreceu mesmo usando essas soluções que são muito populares. Por isso que é desqualificação de soluções. Quando é benefício, então, quando a pessoa coloca ali que você não vai precisar emagrecer, etc., é quando justamente você fala que a sua solução faz com que ela não precise usar outras soluções. Uma é o quê? Uma é outras soluções não funcionam e a outra é você não vai precisar usar as outras soluções. Porque, por exemplo, se ele estivesse falando aqui que o truque das asiáticas faria você emagrecer mesmo sem canetinha, mesmo sem ir pra academia, mesmo sem ter que ficar fazendo dieta, isso seriam benefícios, porque a pessoa não teria que fazer o esforço, gastar dinheiro, ter problemas psicológicos, enfrentar as dificuldades de fazer essas soluções normais. Então, basicamente a diferença é isso, tá? De desqualificação para benefícios múltiplos quando você coloca outras soluções do mercado. Espero que tenha ficado claro para vocês. Aí você que está em casa me assistindo, que tem aquela barrigona e acha que não tem mais jeito, que não dá mais para perder peso, fica pensando, comer muito pão, aqui tá o quê? Identificação. Tá? Porque aqui a pessoa vai começar a pegar um pouco na fatia de público, que é o quê? É a pessoa que tem aquela barrigona e acha que não tem mais jeito, que fica pensando, porque eu comi muito pão, que foi doce, menopausa, minha avó, minha tataravó de barriga, por causa disso eu também vou ter. Começa a fazer um monte de loucura pra emagrecer. Só que, pessoal, ter um corpo gordo não tem nada a ver com essas coisas. Identificação mais quebra de crenças comuns, tá?
Por que mais quebra de crenças comuns? Porque ele identifica com a pessoa falando dos pensamentos dela de eu acho que eu emagreço por causa de genética, porque eu como demais, etc. E aqui ela faz essa identificação por causa desses pensamentos, mas ela aproveita para quebrar essas crenças das pessoas. Não é por causa disso. Ser gordo não tem nada a ver com essas coisas. Eu só aprendi isso depois que eu comecei a me especializar em toda a ciência por trás do emagrecimento. E aqui vai começar o que então? O teaser do mecanismo problema. Porque, agora ela quebrou, né? Ela quebrou a crença de que ela é gorda por causa de genética, essas coisas. Então, por quê? A pessoa vai começar a se perguntar agora, por quê? Por quê? Como assim eu não sou gorda por causa de genética? E aqui tá o porquê. Porque eu comecei a me especializar em toda a ciência por trás do emagrecimento, tá? Gerando autoridade e credibilidade pra na hora que ela revelar o porquê. Eu descobri que, na verdade, o motivo de você engordar e não conseguir eliminar aquela gordura teimosa não tem absolutamente nada a ver com o que você come ou deixa de comer. Muito menos se você vai ou não pra academia. Eu sei que pode parecer um controverso, um monte de gente vai querer me xingar aqui nos comentários, mas eu vou falar que é comprovado cientificamente, tá? Isso aqui reconhecendo o ceticismo da pessoa e provando esse problema dela, porque é comprovado cientificamente. Não tô falando de uma obra-brinha, né? Ceticismo. Inclusive, foi exatamente o que eu mesmo fiz para mudar completamente meu corpo e perder dezenas de quilos. Isso aqui, de novo, provando ali com uma história pessoal, tá? Gerando mais credibilidade. Eu aposto toda a minha carreira que se fizer isso e não perder pelo menos uns 3 quilos por semana, eu fecho meu consultório na hora se isso acontecer. Tá, isso aqui de novo, fazendo muita prova. Por quê? Quanto mais prova, mais a pessoa acredita na sua solução. Aqui ele já falou que estuda ciência, que ele é autoridade, que ele tem um consultório, que mais? Que ele mesmo já perdeu, já falou com prova pessoal, ele usou muitas provas para fazer a afirmação que ele vai fazer do mecanismo dele. Mas vamos lá, nós fizemos um estudo bem polêmico da Universidade de São Paulo nesse último ano e provamos de uma vez por todas que a verdadeira responsável por todo o acúmulo de gordura em excesso nas pessoas é uma bactéria chamada de bactéria gordurosa, que se dentro do intestino de muitas pessoas nesse momento, travando completamente o metabolismo dessa gente toda, fazendo elas incharem e engordarem mesmo comendo bem pouquinho. Então você não consegue emagrecer por causa disso, e ele provou muito antes de fazer essa revelação. Para você ter noção, esse estudo comprovou que essa bactéria gordurosa é causa de 98% dos casos de sobrepeso no mundo. O que isso aqui fala? Isso aqui fala que, você vai provar para ela que é por causa disso, só que daí vem a objeção na cabeça da pessoa. Tá, mas como você sabe que eu tenho isso? Eu sei que você tem isso porque é a causa de 98% dos casos de sobrepeso ao redor do mundo. Só que o mais legal é que, depois de muitos testes e pesquisas, a minha equipe do laboratório, tá? E aqui é o que? Teaser 2 do mecanismo solução. Por que eu coloquei Teaser 2 no mecanismo solução? Porque normalmente eu colocaria expansão do mecanismo solução, mas como já faz muito tempo que ele falou do mecanismo solução, ele falou bem pouco antes, eu vou colocar aqui como Teaser 2, tá? Justamente porque já faz um tempo, então a pessoa ali não vai estar muito lembrada na hora, e ele vai contar desde o zero ali sobre a criação do mecanismo dele. Eu só aprendi isso depois que comecei a especializar por todas as ciências do emagrecimento. E descobri que na verdade o motivo não tem nada a ver com o que você deixa de comer, tá? Confundi. Cadê? Teaser 2 do mecanismo de solução. Só que o mais legal aqui, depois de muitos testes de pesquisas, eu e minha equipe do laboratório desenvolvemos maneira real de aniquilar essa bactéria ruim e derreter toda essa gordura que ela faz o seu corpo acumular de forma desnecessária. O que aconteceu aqui? Eita, pera um segundo. Já comi, tá? Pode fechar. Tá, o que aconteceu aqui, gente? Olha, ele chegou e pintou e provou que a pessoa tem um problema. Quando a pessoa pensa que tem um problema, ela vai ficar, caramba, e agora? O que eu faço? Então é por causa disso que eu não emagreci até agora. Aí ele vai aproveitar que ela tá nesse estado emocional baixo e vai falar assim, pô, mas tem essa solução aqui pra vocês, então continua assistindo esse vídeo, entendeu? É basicamente isso, você joga um pouquinho ali com as emoções da pessoa. É
tão fácil que leva menos de 7 segundos por dia, tá? Isso aqui, pô, dando facilidade pro mecanismo dela. Não precisa ir pra academia, não precisa passar fome, não precisa de um passarinho de remédio. Aqui, ó, benefícios. Olha, gente, isso aqui é o que eu falei, tá? Aquilo lá, isso aqui era, cadê? Desqualificação, porque ele usava e não emagrecia do mesmo jeito, tá? E aqui é o que? Benefícios múltiplos, porque você não vai precisar treinar, não vai precisar passar fome, não vai precisar comer, entendeu? Não é uma questão disso não funciona, agora é uma questão de que você não vai precisar fazer isso. E aqui vai começar o pitch, tá? Que é a venda da VSL ali, como algumas pessoas gostam de chamar, que agora que ele falou que tem essa solução e que ela tem esses benefícios, ele vai começar a jogar para fazer a pessoa pensar que o vídeo tá na próxima etapa do anúncio, tá? Ou seja, quando a pessoa, você já provou ali, você já criou interesse na pessoa, ela já está interessada no seu mecanismo solução. O que você vai fazer agora? Você vai falar para ela que o mecanismo solução tá na próxima etapa do funil, sem parecer que ela tá passando por um funil. E como ele fez isso? Ele falou, pô, eu dei uma entrevista um tempo atrás no programa Saúde Você, mostrando como qualquer um consegue eliminar essa bactéria em casa rapidinho, gastando super pouco. Quando ele fala que é um programa, você já gera autoridade imediatamente, tá? Até porque esse criativo aqui, se eu não me engano, era no formato de podcast. Ele tá falando sozinho, mas é porque, tipo, tava com a mesa, microfone, dava a entender que é um podcast que também já gera autoridade instantaneamente. Transformando no metabolismo em incinerador que derrete gordura 24 horas por dia. Você perder a liberdade de comer o que quiser. Pra você ter noção, teve gente que passou por mim e recentemente perdeu mais de 22 quilos em menos de 2 semanas. É surreal. Eu vou pedir pro... Vamos fazer uma análise um pouquinho mais profunda, tá? Pitch. Esse aqui é o pitch, o que você tem a oferecer. Eu tenho a oferecer uma entrevista que vai te mostrar como você vai eliminar essa bactéria gastando super pouco. Quais os benefícios? Quais os benefícios? Você vai transformar o seu metabolismo em um incinerador de que reverte gordura 24 horas por dia, tá? E aqui ele vai provar esses benefícios. Então, tá? E aqui vai ser o quê? E aqui vai ser o pitch, basicamente. CTA. Eu vou pedir pro pessoal da produção disponibilizar essa entrevista para você que está em casa assistir, se livrar dessa bactéria quanto antes também. Então, se você quer perder peso, mas não quer ficar sofrendo de passar vontade o tempo todo, é só clicar no botão aqui embaixo e assistir a entrevista completa lá. E aqui é o pós-pitch. Então, é muito bom você ter 2 pitches, tá? Porque as pessoas que vão sair no primeiro CTA, elas vão clicar e vão entrar, mas vão ter pessoas que iriam terminar o vídeo e não iriam clicar no botão. E o que você vai fazer? Você vai fazer um segundo CTA para você não perder essas pessoas que ficaram no seu vídeo, mas não clicaram. Então você faz um segundo CTA para essas pessoas. Que esse aqui, inclusive, tem muita gente colocando pressão para tirar essa no ar. Escassez. Porque essa essa oferta é escassa, tá? Então, se você quer assistir, não perde tempo, seja rápido antes que ela saia do ar. Essa análise aí do CTA foi um pouquinho mais profunda, por assim dizer, mas que eu achei esse CTA aqui bem interessante, daí eu falei, mano, por que não? E aqui, CTA final. Então, se você quer assistir, não perde tempo, seja rápido antes que saia do ar. Basicamente, então, para a análise de hoje é isso, tá? Você tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer que eu faça algum criativo seu? Claro que eu vou vender meu peixe aqui, né, gente? Por favor. Manda lá no meu Instagram, beleza? Eu vou deixar nos comentários. Eu vou deixar esse criativo aqui nos comentários para você também. Por hoje é só. Bom domingo, boa semana para vocês e até amanhã.